Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Nunes, sou naturopata, né? Trabalho na área da naturologia e também trabalho com desenvolvimento pessoal, tendo como fundamento aquilo que a terça parte da humanidade reconhece como sendo as escrituras sagradas, né? A Bíblia Sagrada. E eu tenho feito isso já faz 16 anos e isso tem sido tão importante que eu resolvi estar compartilhando com vocês. Eu vou procurar ser bem sucinto, resumir bastante, para que fique um vídeo bem curto, mas com um conteúdo muito poderoso, para que vocês possam realmente viver, né, a plenitude de Deus. Ter realmente, né, a, a, na capa, digamos assim, né, na imagem do vídeo, está dizendo sobre transformação, aquilo que vai transformar, aquilo que vai mudar a sua vida. E agora? E eu quero manter essa promessa, porque não é uma promessa de homem, é a promessa de Deus. Eu quero mostrar isso aí para vocês. Então, você que de repente conhece alguém, ou você mesmo está com depressão, ansiedade, problema emocional, né, sente principalmente, está com estado de espírito abalado, estado de espírito negativo, está para baixo, então esse estudo é para você, tá? Então a definição de trabalho nossa aqui de propósito, né, ou para propósito, a gente sabe que propósito é o objetivo, né? Tá passando aqui. O propósito é aquilo que se quer alcançar, é o objetivo. Mas no meio cristão, quando a gente fala, vou fazer um propósito, fazer uma campanha, né, ou às vezes até é sinônimo também de voto, o que a gente está querendo dizer é que a gente vai realizar algo para alcançar esse objetivo. Então não é necessariamente aquilo que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo. Então, é o que eu vou estar explicando aqui, como eu falei, de uma maneira bem sucinta. Então, o propósito, né? O que vai estar sendo passado aqui? É um propósito. Um propósito, né? Ou seja, uma atitude que vai fazer com que a sua vida ela comece a mudar a partir de agora, a partir do momento você, antes de realizar o propósito, só pela intenção, né? Trabalhando com a lei da intenção, não quero me aprofundar aqui, mas só para você ter uma base bíblica, né? Naquela passagem de Daniel, bem me recordo, Daniel 10, quando o anjo ele vem e fala para Daniel, Daniel, suas orações foram ouvidas a partir do primeiro momento que você resolveu se humilhar, né, diante do Senhor. Então, e obedecê-lo, e fazer a sua vontade, buscá-lo. Então, a partir do momento que a gente tem a intenção de servir a Deus, de nos aproximar de Deus, de submeter à autoridade de Deus, então o universo ele já nos favorece, né? Até porque o universo ele foi criado pelo nosso Senhor. Então, o que vai ser passado aqui é um propósito extremamente importante que eu aprendi no momento de grande dificuldade na minha vida e só consegui superar e me manter até hoje devido a esse propósito. Então, vamos passar aqui mais um. Qual deve ser o nosso principal objetivo diariamente? Então, diariamente, o que nós temos que fazer? Buscar a presença do Espírito Santo de Deus, buscar a presença do Senhor. Sem ela, não há verdadeira alegria. Sem ela não há poder, não há força. Sem ela não há satisfação de vida. Muitos querem preencher, né, com muitas coisas, com dinheiro, com casamento, com namoro, com saída, com balada, com droga, com bebida, com cachaça, com tantas outras coisas, né, com muitas amizades, com viagens, mas a gente sabe, né, aquele que realmente vive uma experiência, aquele que busca a comunhão, busca a presença, sabe diferenciar o que é a alegria que vem pela presença do Senhor, essa presença que nos dá a verdadeira vida, e a alegria que vem dessa curtição toda e desses outros meios, né, que a gente muitas das vezes teima em buscar para preencher um espaço que não é adequado, não consegue preencher. Então, o nosso objetivo principal diariamente não é nem ganhar almas, é primeiro se fortalecer. Muita gente focou muito na obra, em ganhar alma, e esqueceu de que não é a fonte é Jesus. Se você perde, né, a sua consciência, se você perde o bom hábito de estar sempre se revestindo, sempre tendo momentos de intimidade, de busca, né, a presença do Senhor,
vai chegar um momento que você pode estar ganhando aí 100, pode estar ganhando 1000, pode estar ganhando 100 mil almas, e vai chegar um momento que você vai se enfraquecer, porque nós não somos a fonte. A fonte que jorra dentro de nós, ela precisa ser realimentada, reabastecida, e o ideal é que isso seja feito diariamente. Não é em vão que Jesus falou que ele é o pão e ele é a água, porque pão e água são alimentos do cotidiano, não são coisas que a gente come de vez em quando, nem bebe de vez em quando, né? Então é importante que você mantenha essa comunhão, essa busca diária da presença do Espírito Santo. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Qual deve ser o nosso principal objetivo diariamente? Nos enchermos do Espírito Santo, como eu já expliquei aqui. E aí fica, né? A pergunta, alguns dizem assim, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Então eu vou além, a pergunta de mais de US$ 1 milhão. Como? Como se encher do Espírito Santo? Muitos acreditam que já é o suficiente, né? Levanta a mão, confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, único, exclusivo e eternamente, e ali passa a ir para a igreja. Às vezes vai todos os cultos, né? E tem igreja que tem realmente culto todos os dias da semana, e em muitos horários, inclusive. E ali a pessoa passa aí diariamente, mas não vê uma transformação de caráter, não vê a restauração da imagem de Deus na vida da pessoa, né? Na sua vida, e continua sendo a mesma pessoa, sendo que agora de repente se arruma mais um pouquinho, se perfuma mais um pouquinho, anda com uma Bíblia. Então a diferença é só externa. Internamente ainda falta muito, né? O doutor Lair Ribeiro, que nem cristão é, ele tem um entendimento muito apropriado, né, no que diz respeito à vida e a muitas circunstâncias, se não a todas, e ele costuma dizer o seguinte: há coisas que são necessárias, mas não são suficientes. E nesse ponto também, que eu estou abordando aqui com vocês, também, há coisas que são necessárias, mas não são suficientes. Ir para a igreja é necessário, mas não é suficiente. Orar é necessário, mas não é suficiente. Jejuar é necessário, mas não é suficiente. Fazer a obra é necessário, ganhar alma para Jesus é necessário, mas não é suficiente. Existe um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que são extremamente importantes para que a gente tenha uma saúde espiritual, para que a gente mantenha a nossa comunhão com Deus, para que a gente venha se revestir, para que a gente venha estar firme diante das ciladas, diante das tentações, diante dos pratos que o adversário coloca em nosso caminho. Então nós vamos aprender aqui rapidamente, tá? Um propósito pelo Espírito Santo. Então voltando aqui, ó, pergunta de mais de US$ 1 milhão. Como se encher do Espírito Santo? Então um propósito pelo Espírito Santo, nada mais óbvio, né? Nada mais lógico. Como que você vai se encher? Você vai pedir, né? A palavra do Senhor, ela diz em Mateus 6, que quando a gente jejua, e o motivo, a intenção não é demonstrar religiosidade nem espiritualidade, mas é realmente colocar diante do Senhor as nossas tristezas, nossas angústias, porque a gente vai ver mais um pouquinho à frente, o jejum está ligado à tristeza, e aí a gente recebe a recompensa do Senhor, assim como a oração. Quando não é feita, né, publicamente com a intenção de ser visto como uma pessoa religiosa, espiritual, e a gente faz essa oração lá no íntimo da nossa vida, lá dentro do nosso aposento, nossa casa, nosso quarto, nosso quartinho de oração, quem tem aí, né, o seu aposento de oração. Então, quando isso é feito, o que a Bíblia diz? Que a recompensa que a gente recebe, o louvor, não é do homem, mas é de Deus, né? O reconhecimento, a dádiva, a graça, ela vem do Senhor. E é isso que é importante. Então, ó, mais uma vez aqui, como? Como se encher do Espírito Santo? Realizando um propósito, que é o que eu vou estar ensinando para vocês aqui. E de onde você tirou isso, né? Alguns torcem o nariz, nunca ouvi falar, propósito pelo Espírito Santo, jejum pelo Espírito Santo, que é onde a gente vai entrar agora, né? Mais especificamente, porque na verdade, é um jejum pelo Espírito Santo. Então, alguns podem até mesmo chegar ao ponto de rir, não vai rir, né? Não vai dar gargalhada, mas vai ficar meio assim. Então vamos avançar para a gente entender melhor isso. Vamos às bases bíblicas. Por que as bases bíblicas? Porque, ó, entender as motivar. Então, quando você sabe que está escrito que é um ensinamento, né, a gente não tem o termo trindade na Bíblia, mas a gente sabe que trindade é uma realidade. Pelo menos muitos, né, grande parte talvez aí do povo cristão acredita na trindade, né, como sendo aí constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Então, apesar disso,
A gente não encontra o termo, né, trindade na palavra do Senhor, mas a gente fala sobre a trindade naturalmente, porque ele sabe que existe. Então, jejum pelo Espírito Santo, a gente não vai encontrar na Bíblia jejum pelo Espírito Santo. A gente vai ver que é um ensinamento cristão, um ensinamento bíblico e muito importante. Então vamos aqui, ó. Quando Deus mandou jejuar. Então, primeiramente, um detalhe aqui que eu quero passar para vocês aqui, nesse slide, aproveitando essa pergunta, é o que é jejum, né? Então, o Daniel, ali em Daniel, acho que é Daniel 9, bem me recordo, ele fala que ele jejua. Já em Daniel 10, ele diz que ele se absteve de certos tipos de alimento, né? E também de se ungir com unguento, né? E ali ele fez, ele não diz que ele jejua, né? Então, eu acredito, né, pela palavra, que aplicar o termo jejum ao que Daniel não aplicou, né, porque em Daniel 9 ele fala, eu jejuei. Você vai ler ali logo nos primeiros versículos, ele vai falar, eu jejuei, eu clamei, eu busquei o Senhor, né, com súplica, mas em Daniel 10 ele não fala que jejuou. Ele fala que ele se absteve de certas coisas. Então, a palavra jejum, ela tem um significado de abstinência. Então a gente vê Elias jejuando, ele não comeu pão nem bebeu água. Moisés jejuou, não comeu pão nem bebeu água. Jesus jejuou, não comeu pão nem bebeu água. Agora, quando Daniel fez isso que a gente pode chamar de voto, de campanha, de proposta, seja lá o que for, menos de jejum, porque ele não diz que jejuou, até porque ele se alimentou e ele bebia. E outro detalhe que ele não poderia jejuar, fazer o jejum propriamente dito, que é a abstinência total de alimentos e de líquidos. Você pode fazer um jejum pela sua saúde, né? Você pode fazer um jejum intermitente. Na minha área, eu aplico isso, né, aos meus clientes, mas ele não é o jejum bíblico, não é o jejum de Jesus, não é o jejum de Elias, de Moisés, que é o verdadeiro jejum. É a abstinência completa de sólido e líquido. Então, é importante estar entendendo isso. Então, vamos avançar aqui. Ó. Então, se considerar, quando Deus mandou jejuar, se considerarmos o paralelismo hebraico, né, o paralelismo sinônimo, teremos a ordem mais clara para o jejum no dia da expiação. Né? Então, eu não vou me aprofundar nesses termos, nesses conceitos, muito, não, aqui não, a intenção não é essa, quero falar sobre o propósito, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui, ó. Basicamente, o paralelismo. Então, lendo o texto de Isaías 58, verso 3a, entendemos que afligir a alma é sinônimo de jejuar. Então, o texto está aqui, ó. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Né? O texto de Isaías. Então, o povo de Israel falando com Deus. Né? Por que a gente está jejuando e você não está atentando para isso, não está nos respondendo? Né? Por que a gente está afligindo a nossa alma? Ou seja, nesse paralelismo hebraico, que é considerado o que é chamado de... Depois vocês podem pesquisar, acredito que até no YouTube, no Google, vocês vão encontrar sobre mais informações sobre o paralelismo hebraico, quem quiser se aprofundar nisso. Então, tem o paralelismo sinônimo, né, onde existe uma repetição da ideia com palavras diferentes, né, numa mesma declaração. Então, a gente tem aqui, ó, jejuamos nós e tu não atentas para isso, afligimos as nossas almas e tu não sabes. É a mesma coisa, a mesma ideia, mas com palavras diferentes. Então, a gente avançando aqui, ó, então a orientação que temos para jejuar tem relação com o dia, estou aqui no meu telefone, vamos avançar aqui, tem relação com o dia da expiação. Por quê? Então, por que tem relação? A gente está vendo o bode aqui, né? Porque a gente sabe que era sacrificado o bode, tinha um bode expiatório, o bode que era lançado lá no deserto, que ele morria, ele ia gradativamente, né, perdendo vida ali. O bode Azazel. Né? Então vamos avançar. É interessante aqui, né, a orientação que temos para jejuar, a relação que existe com o jejum do dia da expiação, é que o jejum, ele denota tristeza, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ele traz uma ideia, uma expressão, né, de tristeza, de dor, de luto, de lamento, né, de sofrimento. Então, quando o povo se encontrava em grande angústia, eles jejuavam para obter o favor de Deus. Então,
quando Deus ele manda jejuar somente no dia da expiação, a orientação do Senhor, né, a mais clara que a gente tem na Bíblia em relação ao jejum, de uma ordem direta de Deus, é o dia da expiação, porque era um dia de recordação de pecado. Era um dia onde o povo se recordava do mal que cometia, né, e das consequências que ocorriam ali, né, os animais ali que eram mortos, né, o cordeiro, o bode. Então, todo aquele ritual para lembrar que o pecado é um algo maligno, né, e o povo tinha que se entristecer, o povo tinha que expressar dor, o povo tinha que ficar de luto, porque era um dia, né, por um lado, um dia de alegria, onde o morto não era o pecador, era um substituto, né? Então essa substituição é agradável, né? Foi agradável aos olhos de Deus, né? A gente pudesse ter vida através de um substituto, e a gente sabe que o nosso Cordeiro, né, o Cordeiro vivo, o Cordeiro real, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então a gente tem aqui um texto que também dá base, né? Eu vou correr um pouquinho. Então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes convidados para as bodas enquanto o noivo está com ele? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está ensinando, falando: olha, vocês estão jejuando por qual motivo? Porque eu estou aqui, não tem motivo para ficar triste. No momento que eu for retirado daqui, no momento que eu ascender ao céu, então eles vão se entristecer, vocês também, né, se entristecerem, vocês vão jejuar. Então, por quê? Porque quando a presença física de Deus é retirada da terra, quem que é enviado? O Consolador, o Espírito Santo. Então, o jejum denota tristeza, luto, dor, lamentação pela nossa condição de pecadores. Então, a gente jejua para externar isso. Senhor, olha como que eu sou falho, olha como que eu não consigo te obedecer, seguir as tuas ordens, seguir os teus mandamentos. E aí, ó, junto a esse reconhecimento, emerge um desejo, o de não pecar mais. E a solução que clamamos, né, a Deus é: Senhor, me encha com seu poderoso e santo Espírito. Então, esse jejum pelo Espírito Santo, esse propósito pelo Espírito Santo, como é que ele funciona? Eu geralmente foi o que eu fiz e é o que eu recomendo, o que eu sempre oriento. Pessoas com depressão já melhoraram, pessoas que tiveram problemas com drogas conseguiram libertação. Então, tudo através desse propósito. Pessoas com síndrome do pânico, né, tiveram ali uma melhora extraordinária, né? Então, inclusive dá continuidade ao jejum pelo Espírito Santo. Eu já aprendi isso já faz aí aproximadamente uns 7 anos e eu mantenho esse jejum até hoje. Desde quando eu aprendi, eu nunca mais jejuei por nenhum outro motivo, como Jesus ensinou no texto que a gente acabou de ver aí em Mateus 9, 14 e 15, né? Que ele falou, basicamente parafraseando, né? Estou jejuando pelo que se eu estou aqui? Então, se nós temos a presença, não tem motivo de jejuar. Então a gente pode fazer uma campanha, né? Eu, inclusive, estou aí realizando uma campanha, né, para uma área da minha vida, fazendo uma campanha, fazendo propósito, pode fazer voto, mas jejum, eu, pelo menos, seguindo, né, a lógica de do Senhor Jesus, eu estou somente jejuando pelo Espírito Santo e isso tem me dado muita graça. Então, como é que funciona esse propósito? 7 dias de oração e jejum pelo Espírito Santo. Você pode pular um turno, pode fazer um turno de jejum, né? 5 horas de jejum, basicamente, né? De 7 a meio-dia, de 6 às 11, pula o café da manhã, só almoça, pula o almoço, só lancha, pula o lanche, só janta, né? Eu recomendo aí no mínimo 5 horas cada dia e também levantar na madrugada para poder orar, tá? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, tá? Eu vou colocar também na descrição, escrito aí direitinho, como que é realizado esse propósito. Então, ó, por hoje é só, mas não fica triste, porque você pode continuar acompanhando nossos estudos pelas redes sociais, tá bom? O link vou deixar aí na descrição, né, da página do Facebook, tem lá mais alguns estudos, mais alguns comentários, algumas reflexões. Deixo aí um forte abraço para vocês, sucesso, que Deus abençoe a vida de cada um.